falar e tinha esquecido de gravar, e o pessoal tinha pedido para mim, por que você não grava a aula? Olha lá, agora sim, está gravando, é oficial, tá certo? Bom, então vamos lá. Na aula passada, eu estava falando do capítulo 8 do produto escalar, fiz uma revisão do produto escalar, e também e já ia começar, e também falei de projeção, que é muito importante. Depois de falar de projeção, eu comecei a falar de orientação, que é justamente esse capítulo 9. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo está vendo aí a página do livro grande na tela aí? Posso continuar falando que vocês estão vendo o livro? Tudo ok? Olha lá. Sim, sim, sim. Todo mundo está dizendo sim, que está vendo a página do livro grande na tela. Então eu vou continuar, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, tá ótimo. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês clicam aí no microfonezinho, habilita o microfone, faz a pergunta e daí depois desliga, para não ficar dando interferência. Não fica um monte de barulho aqui do que as pessoas estão conversando, estão fazendo nas suas casas, tá? Vocês estão fazendo perfeito, vocês estão deixando o microfone desligado. Mas isso não significa que você não possa fazer pergunta. Você liga lá o microfonezinho, às vezes eu estou aqui com a tela, o livro aqui na minha tela, não estou vendo nada aqui no chat, aí você abre o microfonezinho e fala alguma coisa, a hora que você quiser, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então eu estava falando de produto escalar, projeção, deu tudo certo, tá lá a aula, tá lá o vídeo na segunda-feira, né? Quando eu fui falar de orientação, que é esse assunto aqui, capítulo 9, aí a transmissão caiu. E qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, esse assunto, se eu não falar dele, eu não vou conseguir explicar os dois últimos capítulos que faltam para P1, que é o capítulo 10 e o 12. Tá certo? Eles dependem desse conceito agora do capítulo 9, que é justamente o conceito de orientação. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito para vocês, tá? Eu tinha, acho que até começado a falar esse, mas eu vou repetir, tá? Ele faz aqui umas considerações intuitivas no começo, né? Provavelmente você vai achar muito estranho o objetivo deste capítulo. Queremos orientar o espaço. À primeira vista, não há nada de intuitivo nessa ideia, mas antes que você pense que se trata de loucura de matemáticos, vamos fazer algumas analogias. Aí essas analogias aqui que ele faz, depois você dá uma lida, eu não vou ler tudo isso aqui para você agora. Ele fala um pouquinho da questão da reta e do plano, tá certo? O que eu posso comentar para vocês da reta e do plano? Faz todo sentido falar, o do plano já é mais complicado, é que nem o espaço, mas a da reta, por exemplo, você vê que se você tem uma reta, você pode imaginar um pontinho se deslocando nela da esquerda para a direita. Mas você também pode imaginar um pontinho se deslocando na reta da direita para a esquerda. Digamos assim, no sentido contrário. E não tem uma terceira possibilidade. Ou vai estar se deslocando daqui para lá, ou de lá para cá, se for o pontinho preso numa reta, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, existe uma orientação da reta, né? Você pode imaginar, por exemplo, vamos supor que você está estudando física. Esse pontinho, imagina que o pontinho, você está estudando física e o pontinho está se deslocando da esquerda para a direita. Está indo lá. Está se deslocando, como se fosse um meteorito, um meteoro passando no céu, ou um avião passando no céu, está lá se deslocando. Aí o que acontece? A pergunta que um físico pode fazer, a velocidade desse avião é positiva ou é negativa? Porque o vetor, que sinal tem a velocidade desse avião? Velocidade, assim como aceleração, pode ser positiva ou negativa, né? Aí, dependendo da orientação, você imagina lá o pontinho se deslocando numa reta. Se você considerar a orientação positiva para a direita, então, e o avião também ou o pontinho está se deslocando para a direita, então a velocidade dele tem um sinal de mais, é uma velocidade positiva. Agora, se você imaginar o vetorzinho se deslocando para a esquerda, aí você pode atribuir, se você imaginar o pontinho se deslocando para a esquerda, você pode se imaginar um sinalzinho de menos na velocidade desse ponto ou desse avião. Por quê? Porque a sua orientação foi para a direita, o positivo, e o pontinho está se deslocando para a esquerda. Então, aí ele tem uma velocidade, digamos assim, negativa, tá certo? Se você orientasse ao contrário, falar, não, agora na minha reta o sentido positivo é indo aqui para a esquerda. Aí se o pontinho estiver para a esquerda, a velocidade está positiva. Se ele estiver para a direita, a velocidade é negativa, né? Porque você mudou a orientação do seu espaço. No caso, o seu espaço é a reta.
Você mudou a orientação dele, mudou o sinal da velocidade, tá certo? Ou seja, você pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Uma das duas, você vai ter que escolher com uma orientação positiva. Não tem como ser as duas positivas ao mesmo tempo. Se for positivo ir para a direita, ir para a esquerda é negativo. Se for positivo ir para a esquerda, ir para a direita não, enfim, vice-versa, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Um dos dois vai ser o positivo, o outro é negativo, tá certo? Bom, numa reta é fácil de entender, mas aí a pessoa pode perguntar, e num plano, e no espaço tridimensional? A gente vai ver, eu nem vou falar do plano, porque se você entender para o espaço, para o plano é a mesma coisa, tá certo? Eu já vou falar direto para o espaço, para você entender como é que a gente faz isso aí. Como é que a gente entende que tem duas orientações possíveis no espaço. Claro que no espaço tridimensional, não vai ser para a direita e para a esquerda, que nem numa reta. Né? Esse negócio de direita e esquerda só é possível na simples figura de uma reta. Agora, no espaço, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte... Dá uma olhada nessa figura do livro aí, porque depois eu vou fechar ele, então já vou deixar para falar dessa figura agora mesmo. Todo mundo está vendo essa figura aqui no livro? Vocês conseguem visualizar que nessa figura tem duas bases? Tem uma base que é E1, E2 e E3. Visualiza aí com o seu olho esses três vetores, E1, E2 e E3, tá aí. Vou até aumentar um pouquinho aqui, vou dar um pouquinho mais de zoom, vamos ver se melhora. Olha lá, tá certo? E1, E2, E3. E você tem fez um barulho estranho aqui, eu achei que fosse do computador. E você tem uma outra base que é F1, F2 e F3. Você vê que são três vetores mais inclinadozinhos. Vocês estão vendo? Todo mundo está conseguindo ver aquela figura ali das duas bases que eu mostrei? E1, E2, E3, F1, F2, F3? Olha lá, o pessoal está dizendo que sim, eles estão acompanhando. Tá certo? Bom, beleza, então deixa eu voltar lá. Você percebe o seguinte, o que é uma base? Três vetores LI, três vetores que não estão os três paralelos ao mesmo plano. Então, tanto E1, E2 e E3 é uma base, como F1, F2 e F3 é base também. Tá ótimo. Só que você percebe o seguinte, ele até fez um desenho aí, ó. O desenho que ele fez já é de propósito para você perceber isso. Se eu for mexendo devagarinho o vetor F1, eu consigo jogar ele lá em cima do E1. Ele vai coincidir com o E1. Se eu for mexendo aqui o vetor F2, ele também vai coincidir certinho aqui com o F2. E se eu for mexendo aqui no vetor F3, for mudando a direção dele, mudando, tem uma hora que ele chega no E3. Quer dizer, tem como eu ir deformando aos poucos essa base F1, F2, F3, e ela se transforma na base E1, E2, E3. E vice-versa. Você pode imaginar também ao contrário. Você pode imaginar a F1, F2, F3 paradinha, e a E1, E2, E3 se deformando, cada vetor se inclinando um pouco, mudando um pouco a direção, até que os vetores E1, E2, E3 caem em cima dos vetores F1, F2, F3. Ou seja, resumindo, o que eu quero dizer com isso? Dá para você, naquela situação ali, do jeito que está desenhado na figura, dá para você ir deformando uma base, mudando os vetores de uma base até virar a outra, e com um detalhe que vocês têm que perceber e têm que admitir na hora que vocês olham para aquela figura, do jeito que ela está desenhada. Daquele jeito ali que ela está desenhada, você consegue ir mudando uma base até chegar na outra, sem que em nenhum momento a base deixe de ser base. Sem que em nenhum momento os vetores deixem de ser LI. Eles ficam LI o tempo inteiro, eles não deixam de ser base, tá? Professor, mas seria possível ter uma situação onde, para ir deformando a base até chegar na outra, vai ter um momento que vai deixar de ser base, em vez de ser LI, vai ter um momento que eles vão ficar LD, e depois volta a ser LI, continua e chega na outra base? Existe, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco uma figura onde isso acontece, tá certo? Qual que é a diferença de um caso para o outro? A diferença é a seguinte: nesse caso aqui, que a base é F1, F2, F3, você vai mudando ela, e ela vira a base E1, E2, E3, e foi base o tempo inteiro, nunca deixou de ser LI enquanto ia mudando. Nunca deixou. Você ia entortando ali F1, F2, F3, entortando, virou E1, E2, E3, mas o tempo inteiro ficou sendo LI, o tempo inteiro ficou sendo base. Quando isso acontece, a gente diz que as duas bases estão na mesma orientação. Elas estão na mesma orientação, tá certo?
Agora, quando isso não acontece, quando para você deformar uma base e ela chegar na outra, teve que passar por algum momento, obrigatoriamente, aonde ela ficou LD, ou seja, então ela deixou de ser base, porque base é sempre ali, né? Teve algum... O que são 3 vetores LD? Quem que se lembra? Vamos ver se alguém digita aqui no site. 3 vetores são LD quando? Vamos ver quem é que vai digitar aí. Quero ver. Enquanto isso, eu tomo minha vitamina C aqui. Ninguém ligou o que eu estava falando. Ninguém digitou nada. Não estão no mesmo plano? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não estão paralelos ao mesmo plano, são LI. E LD, o que seriam 3 vetores LD? Como é que a gente caracteriza? Vamos ver se alguém digita. Ninguém ligou muito. Quando o determinante dá zero, sim, se você pegar as coordenadas dos vetores LD e fizer o determinante lá dos 3, vai dar igual a zero, tá correta essa resposta. Mas o que eu queria dizer é em termos de figura geométrica, né? Não em termos de determinante. O que acontece com a figura geométrica dos 3 vetores quando eles são LD? O que acontece? Ninguém vai falar nada. O pessoal está me ignorando completamente aqui. Então eu mesmo vou responder, olha lá. Ficam paralelos ao mesmo plano, Arthur Feliciano. Luciana Mello, quando são paralelos ao mesmo plano, são LD. Luiz G. Fernandes, são paralelos ao mesmo plano. Tá certo, Tá certo, eles responderam corretamente. Então, quando eu estou dizendo que você ali... Vamos voltar para aquele desenho ali do livro. Quando eu estou dizendo aqui no desenho do livro que você pode ir deformando a base F1, F2, F3 até ela virar a base 1, E2, E3 sem ficar LD, significa que em nenhum momento os vetorizinhos F vão ficar os 3 paralelos ao mesmo plano. Você vai deformando um, deformando outro, pum. Pode ser um de cada vez, inclusive. Primeiro, né? Primeiro F1 para o E1, aí você vai olhando os outros 2 parados, F2 e F3. Você vai olhando, ficou sendo LI o tempo inteiro. Nunca ficou os 3 paralelos ao mesmo plano. Beleza, já joguei o F1 lá em cima do E1. Agora eu vou jogar o F2 em cima do E2. Aí você imagina o F2 girando, ficou o tempo inteiro LI, a base F. Aí no final você joga o F3 lá para cima, também ficou o tempo inteiro ali. Opa, aí você chega à seguinte conclusão: eu consegui mudando os vetores F até eles virarem a base E. Transformei a base F na base E. Então o que acontece? As duas bases estão na mesma orientação. Porque aí tem o outro caso, que eu já vou mostrar a figura. É o caso onde as bases não estão na mesma orientação. Aí você vai tentar transformar uma na outra, tem um momento que fica LD. Deixa eu só ver se eu quero mostrar mais alguma coisa aqui desse arquivo aqui para vocês. Vocês entenderam a ideia básica, né? Olha lá. Ó. Essa figura ilustra o fato de que E e F têm a mesma orientação. Por quê? Porque aconteceu esse fenômeno de você ir deformando uma até chegar a outra e ficou o tempo inteiro ali. Vamos ver se dá para entender essa próxima figura aqui. Olha aí, ó. Olha aí. É que a figura ficou meio borrada aqui, né? Por outro lado, a figura seguinte, olha aqui em cima como é que ele escreveu. Ele criou uma outra base que é E1, E2 e menos E3. Quer dizer, o E3 ficou apontado para baixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Quer dizer, a base F1, F2 e F3, ela continua a mesma da figura anterior. Ele não mudou a F. F1, F2 e F3, tá? A mesma base. Aí 1, E2, E3, ele jogou o E3 para baixo. Você repara, quer dizer, manteve o E1 e o E2, tá aqui, E1 e E2 iguais, mas o E3 que estava para cima, ele rebateu para baixo, virou menos E3. Continua sendo uma base? Ora, continua, porque continuam sendo 3 vetores LI. Então, esse E1, E2 e menos E3 continua sendo uma base, perfeitamente. Aí a F1, F2, F3, ele nem mexeu, tá igual. Só que agora ele tenta fazer o mesmo processo. Eu vou tentar deformar os Fs até chegar no E. Aí ele de novo joga o F1 em cima do E1, beleza, ficou LI o tempo inteiro. Joga o F2 em cima do E2, beleza, ficou LI o tempo inteiro. Aí ele pensa o seguinte, bom, eu tenho que agora jogar o F3 lá em cima do menos E3, para ela ficar igual à nova base. Aí me diga o seguinte, como é que o cara vai fazer um negócio desse? É só ele ir girando aqui, ó. Sim, mas se ele for girando, vai ter uma hora... Agora vamos ver se vocês entendem o que eu estou falando. Se ele for girando o F3,
vai ter uma hora que esse F3 vai passar no mesmo plano que está o F1, F2. Que o F1 e F2 já estão lá em cima do E1 e E2. Estão iguais. F1, E1, F2, E2 é a mesma coisa. Você vai descendo, olha aí na figura, você vai descendo o F3. Tem uma hora que os três ficam no mesmo plano. Ah, mas tudo bem, eu passo por ali, continuo descendo e chego lá no menos E3. Sim, tudo bem, você vai chegar, só que vai ter um detalhe. Você vai ter que admitir que teve um momento que os três vetores ficaram LD. E naquele momento eles deixaram de ser uma base. Realmente, isso aconteceu. E daí? E daí que isso significa que essas duas bases, eu estou falando das bases dessa figura agora aqui, né? Essas duas bases, a F1, F2, F3, e a E1, E2 e menos E3, essas duas bases não estão na mesma orientação. Então você chega à seguinte conclusão: sempre que você pega duas bases do V3, lembrando que bases são três vetores LI, você pega duas bases, você sempre vai ter essa situação. Ou elas estão numa mesma orientação, quando dá para ir deformando uma até a outra sem ficar LD, ou elas estão em orientações contrárias ou opostas, né? Eu acho que a palavra que ele usa aqui no caso é opostas, né? Vamos ver aqui. Que palavra, que quando não está na mesma orientação. Eu não sei se ele tem uma palavra para isso, né? Eu acho que ele simplesmente fala que não estão na mesma orientação. Não sei se ele usa um termo para isso. Deixa eu ver aqui. Não tem mesma orientação, eu vi escrito ali. Eu não me lembro agora se tem um termo para isso. Deixa eu ver aqui, calma aí. Determinante positivo. Tá, tudo bem, ele já começou a falar de outro. Aqui ele dá vários exemplos, né? De várias bases que você pode imaginar se elas estão na mesma orientação ou não, por esse procedimento de ir deformando uma e chegando na outra. Aqui, orientação oposta. Tá? Ele está aqui nessa linha aqui, acabei de achar. E e F tem mesma orientação em A e C, e orientação oposta em B e D. Eu não me lembrava muito bem, tá certo, essa palavra. Mas orientação oposta significa que não tem mesma orientação. Tá? Vocês entenderam essa ideia, então, de duas bases terem mesma orientação ou terem orientação oposta? Do ponto de vista do desenho, mesma orientação, você vai deformando uma até chegar na outra, fica sempre ali. Do ponto de vista aqui não tem a mesma orientação, você vai deformando uma até chegar na outra, tem um momento que fica a LD, que nem aquele segundo desenho que eu mostrei, e que nem um outro desenho, que é bem parecido com esse, que eu vou mostrar daqui a pouco. Professor, tem algum outro jeito sem ser imaginando a base? Porque ficar imaginando o desenho de base, uma deformando até a outra, pode ser muito difícil em certas situações. Talvez eu não consiga visualizar, talvez você esteja pensando isso. E realmente, você tem razão, é muito difícil ficar imaginando esse tipo de coisa, tá? Acho que eu estou muito escuro, deixa eu tentar virar essa luz aqui para mim, para ver se eu melhoro um pouco. Eu estou parecendo que eu estou no meio da escuridão, acho que assim talvez tenha melhorado um pouco, não sei. Então, o que acontece? Tem alguma outra forma de detectar se duas bases estão na mesma orientação ou não? Você pode também fazer o determinante da matriz de mudança de base. É o que ele fala aqui, ó. Olha só, CAP9. Olha só, é um teoreminha que ele passa aqui no final. Na verdade, ele coloca como uma definição, tá? Ele define isso aqui, mas tudo bem, tá? Ele nem colocou como teorema, ele já colocou como uma definição. Mas é a mesma coisa que eu tinha falado, o determinante da matriz de mudança de base. Sejam E e F duas bases de V3. Dizemos que E tem a mesma orientação que F, que é aquela situação de você ir deformando uma para outra e não fica LD. Se a matriz de mudança de base de E para F ou de F para E, tanto faz. Eu fiz um videozinho explicando esse negócio da matriz de mudança de base. Vocês têm que assistir aquele vídeo e ler o capítulo 7, que é o capítulo de mudança de base. Quer dizer, então dizemos que duas bases E e F têm a mesma orientação se a matriz de mudança de base de E para F tem determinante positivo, tá certo? Determinante maior que zero. Tá? E pode ser tanto determinante da M como determinante da M-1 também. Porque determinante da inversa, que seria a matriz de F para E, ele é 1 dividido por determinante de M. Então, se o de M for positivo, o de M-1 também vai ser positivo. Então, tanto faz. O que ele quer dizer assim, tanto faz se você pega a matriz de mudança de base de E para F ou de F para E, o resultado dá certo do mesmo jeito. Se esse determinante da matriz de mudança de base de uma para outra der positivo, significa que as duas estão na mesma orientação, tá certo? Agora, e se o determinante der negativo? Quando duas bases não têm mesma orientação, elas se dizem de orientação oposta, tá certo? Ele não falou aqui, mas eu acho que, pelo menos eu não estou lendo, mas
quando o determinante dá... Ah, não, ele fala aqui, né? Lá, determinante negativo, ele fala aqui no final. Quando duas bases não têm a mesma orientação, elas se dizem de orientação oposta. Com isso, as bases de V3 ficam divididas em duas classes, né? Mas tudo bem, antes de falar isso aqui, deixa só, porque eu estou vendo que ele já está mudando um pouco de assunto aqui. Eu já vou falar sobre isso, porque isso aqui que ele vai falar é importante. O que eu queria que vocês entendessem aqui é o seguinte: para determinar se duas bases têm a mesma orientação, um outro jeito que você tem, sem você ficar imaginando uma deformando até a outra, seria fazer a matriz de mudança de base de E para F ou de F para E, tanto faz, e calcular o determinante e ver se esse determinante está maior que zero. Se der maior que zero, elas estão, sim, na mesma orientação. Se der menor do que zero, elas estão na orientação oposta uma da outra. Professor, e se o determinante der igual a zero? Como a menina aqui acabou de comentar agora há pouco, o determinante nunca vai dar igual a zero, no caso de matriz de mudança de base. Por quê? Porque as bases são LI. E o que você tem lá na matriz de mudança de base são os coeficientes dos vetores de uma base, que são obrigatoriamente LI, porque é uma base. Então, se só daria zero... Veja, se um determinante seu de uma matriz de mudança de base ele dá zero, é porque tem alguma coisa errada, porque você acabou de descobrir que a sua base é LD. Mas base não pode ser LD, ela é sempre LI. Então, o determinante da matriz de mudança de base será sempre diferente de zero, tá certo? Se ele é diferente de zero, ou ele vai ser positivo, ou vai ser negativo. Se ele for positivo, significa que as duas bases envolvidas ali na matriz de mudança de base estão na mesma orientação. Se esse determinante for negativo, então as bases estão em orientação oposta. Tá certo? Então, esse é um outro jeito que você pode usar para detectar se bases estão na mesma orientação ou não. Se você cair num exercício assim. Você pode ou tentar fazer o desenho das duas e ver se dá para deformar uma até chegar na outra. Às vezes é fácil, que nem o desenho que eu vou mostrar. Ou então, você pode simplesmente, se ficar difícil a questão de visualização, você pode fazer a matriz de mudança de base de uma em relação à outra, e calcular o determinante. Se o determinante for positivo, está na mesma orientação. Se for negativo, não está. Aí, se eu não conseguir nem fazer desenho, nem fazer a matriz de base, aí não dá. Aí não dá para você saber se elas estão na mesma orientação ou não, tá certo? Aí vai ficar sem saber. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. Tá. Essa parte aqui é muito importante. Antes de eu ler ela, eu vou mostrar para vocês o desenho que eu queria mostrar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. É um desenho bem simples, mas é só para ilustrar mais um pouco essa questão de estar na mesma orientação. É porque, às vezes, eu quero mostrar esse outro desenho, porque, às vezes, aquele do livro estava muito borrado, a pessoa não entendeu. Esse aqui, pelo menos, ele não está borrado. Vê se vocês conseguem ver esse desenho agora, que eu estou compartilhando agora. Vê se ele está aparecendo aí na tela de vocês. Vocês estão conseguindo ver o desenho, sim ou não? Só dá um feedback aí para mim. O pessoal está dando feedback positivo, que eles estão vendo o desenho. Então, tudo bem. Então, presta atenção aqui nesse desenho. Esse desenho, por que eu fiz ele assim? Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho para você ver melhor. Aqui, ó. Olha só. Esse desenho, ele representa duas bases que eu fiz para você ver. Tá certo? Você tem essa base preta, aí que são os vetores pretos, né? Tá aí, deixa eu colocar só eles na tela. É porque, sei lá, né, vai ver aquela figura do livro estava meio borrada, ninguém viu, o aluno nunca fala nada, né, às vezes não estava vendo nada e estava com vergonha de falar. Então, essa aqui não está borrada. Essa é uma base, então aí, 3 vetores LI. Aí eu venho, coloco outra base. Imagina essa base aqui, ó. A base que tem esse vetorzinho verde aqui, que acabou de aparecer, esse outro vetorzinho verde aqui, que acabou de aparecer também, e eu aproveito esse mesmo vetor preto aqui para cima. Evidentemente, essa base que eu acabei de construir aqui, que tem os dois vetores verdes e esse vetor preto, ela está na mesma orientação da primeira base. Por quê? Porque eu posso ir diminuindo esse vetor verde aqui até ele ficar igual ao preto, posso diminuir esse vetor verde aqui até ficar o preto e acabou. A segunda base ficou igual à primeira, tá certo? A segunda é os dois verdes e esse mesmo aqui. Esse aqui eu nem preciso fazer nada, porque é o mesmo vetor. Esses dois é só encolher. Mas, professor, tudo bem, você foi encolhendo, virou outro, mas e daí? E daí que, enquanto eu ia encolhendo até virar outro, em nenhum momento ficou LD. Em qualquer momento que eu parasse aqui de encolher, desse um pause, eu ia olhar para a configuração dos vetores da base, eles estão base ainda está LI.
tá certo? Então, beleza, esse é um caso. Ah, bom, tudo bem. E se eu botar um vetor diferente aqui em cima, um terceiro vetor verde? Ah, esse terceiro vetor verde aqui não alterou nada, né? Também está na mesma orientação. Eu vou diminuindo aqui um, vou diminuindo o outro, vou diminuindo o outro, a base verde vira a base preta, e ela ficou sendo base o tempo todo. As duas estão na mesma orientação, tá certo? Ah, e se eu inclinasse esse vetor verde, deixasse ele na diagonal aqui embaixo, aqui no piso, nesse plano cinza, deixasse esse vetor verde aqui na diagonal, também ia estar na mesma orientação. Você inclinava aqui um pouco ele, diminuía, ia ficar ali o tempo inteiro. Tudo bem, professor, então dá um exemplo de uma que não está na mesma orientação. Imagina essa aqui, ó. Imagina essa agora aqui. Vou até tirar os pretos para você prestar atenção. Imagina por... Não, melhor ainda. Vou deixar esses dois vetores pretos e vou tirar esse terceiro aqui só. Imagina que uma das suas duas bases sejam os vetores verdes. E1, E2 e E3, os três verdes. E imagina que a sua outra base seja um vetor preto, F1, o outro vetor preto, F2, e o F3 seja esse vetor vermelho que está lá para baixo. Está vendo ele lá embaixo? Está lá embaixo o vetor vermelho. Aí eu te pergunto o seguinte, como que você pega essa base que é preto, preto, vermelho, e você transforma ela na base verde? Você vai falar, muito simples, professor. Pega o primeiro vetor preto, estica ele para cá, pega o outro vetor preto, estica ele para cá, e pega o vetor vermelho, rebate ele para cima. Tudo bem, só que vai acontecer o seguinte, enquanto você está esticando o vetor preto para cá, está ficando LI o tempo inteiro. Enquanto você está esticando o preto para cá, está ficando LI. A hora que você rebate o vetor vermelho para cima, ela vai ficar LD em algum momento. Por que vai ficar LD? Porque ou você vai ficar diminuindo ele para depois puxar ele aqui para cima, e vai ter um momento que ele valeu zero, valeu vetor nulo fica, toda a sequência de vetor que tem o vetor nulo fica LD, a gente tinha discutido isso em sala de aula. Ou se você não quiser ir encolhendo ele para depois puxar ele para cima, você vai ter que girar ele. E pouco importa para o lado que você vai girar, se você girar ele para qualquer lado, vai ter uma hora que você vai estar girando ele vai passar no mesmo plano que estão os vetores pretos, que, a saber, é esse plano cinza. Se você girar esse vetor vermelho, vai ter uma hora que ele vai passar no plano cinza. Naquele momento que ele passar ali, ele ficou no mesmo plano que os dois pretos, e aí ficaram os três LD. Naquele momento deixou de ser base, ficou LD. Esse fato mostra que essa base preto, preto, vermelho está numa orientação diferente da base verde, verde, verde. A entender bem esse conceito. Eu vou agora voltar para o PDF do livro, né? Do livro não, do livro também, né? Vou voltar aqui para o PDF do livro e vou também voltar para um outro PDF aqui que eu queria mostrar, que é esse aqui, ó. Porque eu tinha comentado com vocês, deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Eu tinha aqui, janela, livro, compartilhar, tá? Vocês estão vendo aí o livro, estão vendo o PDF de volta aparecer na tela de vocês? Sim ou não? Aí, o pessoal está dizendo que sim, eles estão vendo sim o PDF aparecer, beleza. Beleza. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó, eu tinha falado, por que eu digitei isso aqui? Foi uma digitaçãozinha pequena que eu fiz, mas para mostrar para vocês o seguinte, eu falei, você pode imaginar uma base deformando até virar outra, mas você também pode imaginar o determinante da matriz de mudança de base. Era isso que eu queria mostrar aqui. Imagina só, um desenho que nem aquele que eu acabei de mostrar. O vetor F1, que seria o primeiro verde lá, é 2 vezes o E1, 2 vezes o preto. O vetor F2, que é o segundo verde, é 3 vezes o E2, 3 vezes o segundo preto. E o vetor F3 igual a E3. Tá? Estou aproveitando o mesmo vetor para ser o terceiro vetor da base. Bom, quem seria a matriz de mudança de base? Eu tinha explicado para vocês lá no videozinho de matriz de mudança de base, que você pega os coeficientes e coloca na forma de coluna. Então, esse 2E1 aqui é 2E1 mais 0 E2 mais 0 E3. Então, ficou 2, 0, 0. Esse 3E2 é 0E1 mais 3E2 mais 0 E3. Ficou 0, 3, 0. E esse último aqui, E3, seria 0E1 mais 0E2 mais 1E3. Então, fica 0, 0, 1. Pronto, montei a matriz de mudança de base. Calculei o determinante. Opa, o determinante deu 6. Maior que 0. Então, significa que essas duas bases aqui estão na mesma orientação. Agora, essa outra aqui é aquela que eu puxei o vermelho para baixo.
eu deixei os mesmos dois verdes, 2E1, 3E2, e na hora H do terceiro vetor, eu falei, não, o terceiro vetor é o vermelho, puxando para baixo. Aí o que, que acontece? A hora que você calcula o determinante da matriz de mudança de base, dá menos 6, que é menor que zero, revelando que as bases não estão na mesma orientação, tá certo? Então, olha, o mais importante que a gente tem aqui, para a gente fechar essa discussão, não tem lista de exercícios para esse capítulo nem nada, é só uma discussão teórica que eu não queria nem podia pular e deixar de falar com vocês, porque ela é muito importante. Eu vou aproveitar esse nosso encontro aqui, eu vou entrar no produto vetorial ali. Já vou mostrar para vocês como é que funciona o produto vetorial, e vocês vão ver que vai entrar o conceito de orientação ali, por isso que eu jamais poderia ter pulado esse capítulo. Então, olha só, o importante aqui, ó, para fechar, para arrematar esse capítulo, é isso que eu vou ler agora aqui com vocês, ó. Dizemos, então, que E e F têm a mesma orientação, quando o determinante é positivo. Ele estava falando aqui, né? Quando duas bases não têm a mesma orientação, elas se dizem de orientação oposta. Tudo bem, eu já tinha falado isso. Agora vem. Com isto, as bases de V3 ficam divididas em duas classes. Isso é que é bem fascinante, bem importante. É que nem aquela história que eu falei da reta só ter para a direita ou para a esquerda, e não tem uma terceira opção. Você vai ver que também não tem uma terceira opção, no caso do espaço tridimensional. E nem do bidimensional também não. É que nós estamos falando do V3, que é tridimensional. Mas ele, num certo sentido, ele vai funcionar que nem a reta. Vai ter só duas opções. Então, mas como é que funcionam essas duas opções? Esquerda e direita? Não. Olha só como é que funciona. Com isto, as bases de V3 ficam divididas em duas classes, que podem ser dadas assim. Presta atenção. Isso, deixa eu ver aqui se alguém está reclamando. Ó. Pessoal, todo mundo está vendo o PDF do livro aí na tela, né? Olha lá, Vitória e Caçar. Peraí, deixa eu ver. A Vitória falou alguma coisa aqui. Professor, não dá para girar entre as bases pretas na vertical? Você diz pegar aquele vetor vermelho e levantando ele passar entre as duas pretas e chegar lá em cima? Não sei se foi isso que você quis dizer. Ah, sim, mas se você fizer esse giro do vetor vermelho passando entre as duas pretas, no momento que ela estiver ali entre as duas pretas, ficou uma preta para cá, outra preta para lá, e o vetor vermelho no mesmo plano das duas. Ficaram os três paralelos ao mesmo plano. Dá para fazer isso, você vai conseguir chegar lá em cima. Mas tem um momento onde ele passa entre elas que eles ficaram os três no mesmo plano. Ah, qual é o problema de passar pelo meio dos três e ficar os três no mesmo plano? O problema é que naquele momento os três vetores ficaram LD, porque ficaram os três paralelos ao mesmo plano. Ah, e daí? Isso aí impediu que eu continue girando e chegue lá em cima? Não, não impediu. A questão não é impedir ou não impedir. A questão é que você vê que naquele caso daquela segunda figura, não tem como uma ir parar na outra sem ficar LD. Tem sempre um momento que elas ficam LD. E outras bases não tem isso aí. Uma consegue ir deformando na outra sem precisar ficar LD, ficar LI o tempo inteiro. Ou seja, isso aí cria uma diferença entre as bases. Tem base que para uma chegar na outra não fica LD e tem base que fica LD. Essas que não ficam LD, que fica LI o tempo inteiro, estão na mesma orientação. As que ficam LD num certo momento não estão na mesma orientação. Essa que é a ideia, tá certo? Bom, vocês estão todos vendo o PDF aqui na tela, né? Vocês estão todos vendo o PDF. Ah lá, entendi. Não, o negócio é bem sutil mesmo, tá? Por isso que eu estou explicando com calma. A ideia é que você pode deformar qualquer base até ela virar outra. Nenhuma base vai ficar impedida de chegar na outra. Todas conseguem chegar. A questão é a seguinte, será que nesse processo dela sair da onde ela está e chegar na outra, ela ficou LI o tempo inteiro? Ou será que teve um momento que ela ficou LD? Se tiver um momento que ficou LD, elas não estão na mesma orientação. Se ficou LI o tempo inteiro, estão na mesma orientação. Vocês estão enxergando o PDF aí, né? Ninguém reclamou nada, ninguém aguenta mais responder que sim. O pessoal está enxergando o PDF, senão já teriam reclamado, né? Então, olha só. Tudo bem. Então, vamos lá. O que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte. Viu, Vitória? Presta atenção nisso aqui. Com isso, as bases de V3 ficam divididas em duas classes, que podem ser dadas assim. Escolha uma base de E. Então, fixa uma base. Quando eu fixo uma base, geralmente na minha mente eu penso naquele IJK da física, né? Que é, deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês. Calma aí. Espera aí um pouquinho.
Olha o negócio que eu achei outro dia, jogado num canal na UFMS. Olha só isso aqui, ó. Não sei se está aparecendo aí na câmera para vocês verem, ó. Vocês estão vendo esse negócio aqui? Olha esse negócio aqui, ó. Não sei se está aparecendo para vocês na imagem. Isso aqui é uma basezinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver isso aqui, não. Olha lá, estamos vendo, é uma base. Tá vendo? Uma base ortonormal ainda, que nem o IJK da física. Estava jogado lá atrás de uma porta do multiuso. Acho alguém ficou puto com essa base aqui e jogou ela fora, não sei. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí eu até peguei e guardei. Falei, eu vou guardar isso aqui para as aulas de VGA. Olha lá. O pessoal está até me zoando um pouco. Então, o que acontece é isso, tá, joia? O pessoal estava usando para segurar a porta, talvez, não sei. Aí eu acabei roubando e peguei para mim, era uma base, né? Isso que dá deixar segurando a porta um negócio que é igual a uma base ortonormal, justamente na sala com o professor de matemática da aula. É isso que acontece. Então, tô brincando, tô brincando. Depois eu levo lá de volta, olha só. Na verdade, olha só, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Sempre, imagina essa base aqui fixa, tá certo? Imagina isso aqui fixo. É uma base fixa. Pode ter, se fosse na física, seria IJK, o de cima, tá certo? Então, beleza. Vamos voltar aqui para o texto dele, para a gente entender. Então, o texto aqui diz o seguinte: escolha uma base de E de V3, tá certo? Imagina essa aí que eu mostrei para vocês. Considere todas as bases cujas matrizes de mudança de... Claro, não precisa imaginar todas as matrizes ao mesmo tempo, que nenhuma mente humana consegue isso, tá? Considere todas as bases cujas matrizes de mudança de base para E tem um determinante positivo. O que ele está querendo dizer assim, imagina todas as bases que estão na mesma orientação que essa primeira que você imaginou, aquela ali que eu mostrei de ferro, tá certo? Bom, o que acontece? Essas bases, as que estão na mesma orientação que a primeira, formam uma classe, digamos A, vamos chamar essa classe de A. Quer dizer, no conjunto A estão todas as bases que estão na mesma orientação que essa primeira. Tá aqui, ó. O pessoal tá até me zoando um pouco. Tá aqui, ó. Essa primeira e todas as outras que estão na mesma orientação que ela, que são aquelas que o determinante de matriz de mudança de base dá positivo, ou se você preferir, aquelas que dá para ir deformando até chegar nela sem ficar LD. Todas essas bases que estão na mesma orientação que essa, eu jogo num conjunto chamado A, conjunto A. Aí, continuando aqui o texto, deixa eu ver aqui. As outras bases, isto é, aquelas cuja matriz de mudança de base tem determinante negativo, ou seja, aquelas que não estão na mesma orientação que a primeira, a gente joga num outro conjunto B. Então, você fixou uma primeira, formou um conjunto A, Azão, que são todas as bases que estão na mesma orientação que a primeira, e formou um conjunto Bzão, que são as bases que não estão na mesma orientação que a primeira. Não estão, que estão na orientação oposta, está no Bzão. Presta atenção, porque essa eu acho a parte mais fascinante. Presta atenção nas três frases que ele vai falar para fechar o capítulo. É a parte mais importante. Olha bem essas três frases que ele vai falar agora. Deixa eu ver aqui. Olha só, o Arthur está fazendo uma pergunta interessante aqui, antes de eu falar as três frases. Professor, na hora de fazer essa transformação de base, aquela que vai deformando até chegar na outra, todos os componentes se movem ao mesmo tempo ou um de cada vez? Você pode imaginar como uma animação de computador, os três se mexendo devagarzinho, tudo ao mesmo tempo, tá? Eu costumo aí que tá, eu teria que pensar depois para ver se não dá algum problema isso aí. Mas eu costumo sempre pensar assim, um de cada vez, e na ordem da base. Porque lembra que base é uma tripla ordenada de vetores LI. É a primeira linha do capítulo 6, isso que eu acabei de falar. Base é uma tripla ordenada de vetores LI, tem uma ordem. Então, para não dar erro, eu procuro sempre imaginar assim, primeiro o F1 indo para o E1, e vou observando o que está acontecendo. Depois o F2 indo para o E2, depois o F3 indo para o E3. Aí não tem erro. Se você foi fazendo essas mudanças um por vez e ficou o tempo inteiro LI, elas estão na mesma orientação. Se você foi fazendo uma de cada vez e teve algum momento que ficou LD e não tem jeito de escapar do LD, elas não estão na mesma orientação. Você pode fazer lá o determinante da matriz de mudança de base que dará negativo, dará menor do que zero. Tá certo? Bom, Arthur, presta atenção nessas três frases que ele vai arrematar o capítulo. Olha só a situação aqui.
Então, recapitulando, tem uma primeira base de referência, esse negócio aqui, tá certo? Tem todos os que estão na mesma orientação que ela, eu joguei num conjunto A, todos os que estão na orientação oposta, joguei num conjunto B. Olha a primeira frase. Duas bases quaisquer de A vão ter a mesma orientação. A mesma coisa vai acontecer com duas bases quaisquer de B. Então, nós temos que ver se a gente concorda, porque essas afirmações pode-se provar que, né, e ele nem vai concluir, faremos parte disso adiante, nem sei aonde que ele vai fazer. Mas eu não quero que você prove isso, eu quero que a gente entenda que isso aqui é verdade, independente da demonstração. Então, vocês concordam comigo que, realmente, se o cara separou num conjunto A, todo mundo que tem a mesma orientação que uma primeira, e num conjunto B, todo mundo que tem orientação oposta, se eu pegar duas de A, elas vão ter a mesma orientação. Se eu pegar duas de B, elas também vão ter a mesma orientação. Todo mundo concorda com essa primeira frase? Se alguém não concordar, fala aí. Se concordar, fica quieto. Se não concordar, fala. Então, olha só. Segunda frase. Segunda frase. Uma base qualquer de A e uma... Agora eu peguei uma de cada conjunto. Se eu pego uma base do Azão e pego uma do Bzão, elas vão ter orientação contrária. Eu acho a primeira e a segunda frase bem fáceis de aceitar. Tá? Se eu pegar duas do mesmo conjunto, tem a mesma orientação. Se eu pegar duas do mesmo conjunto do outro, tem a mesma orientação também. Se eu pegar uma de cada conjunto, tem orientação contrária. Também aceito bem. Agora, olha a terceira frase que chique. Os conjuntos A e B não dependem da escolha da base inicial. Aquela base inicial, aquele drama de pegar uma primeira base e comparando tudo em relação a ela, se você tivesse escolhido outra base que não tem nada a ver com essa, se tivesse pego, sei lá, uma base toda torta, assim, não, eu vou montar meus conjuntos Azão e Bzão baseado nessa outra base totalmente diferente daquela, numa toda torta. Os conjuntos A e B que você ia gerar seriam exatamente os mesmos. O máximo de diferença que poderia acontecer seria eles aparecerem de nome trocado. Como que eles trocariam de nome? O B se chamaria A, o A se chamaria B. Se você pegar uma base inicial de referência, sendo uma que tem orientação oposta daquela. Aí você vai formar os mesmos dois conjuntos, só que o antigo conjunto A agora para você vai se chamar B, e o antigo conjunto B vai se chamar A. Mas quando você olha as bases que estão dentro deles, são as mesmas. Mudou só o nome. Agora, se você pegar uma base inicial de referência que tem a mesma orientação que aquela outra, aí nem o nome muda. Os dois conjuntos são iguaizinhos e com os mesmos nomes, A e B, sem trocar. Tá certo? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está, bom, se para eu dividir as bases em duas classes, tomando uma como referência, que é o Azão e o Bzão, as classes, não depende da escolha da primeira de referência, então a conclusão é a seguinte: as bases todas do V3 naturalmente se dividem em dois conjuntos de base, que seria o Azão e o Bzão. Ou Bzão e Azão, se você quiser trocar o nome dos dois. Mas sempre se divide em dois conjuntos. Naturalmente elas se dividem, naturalmente elas se polarizam, vamos dizer assim, tá certo? Então, qual é a conclusão que a matemática e a física tiram disso? A conclusão é a seguinte: é que nem o esquerda e direita da reta. Você pode escolher a direita e falar assim, não, ir para a direita é o positivo. Aí tudo que vai para a esquerda é negativo. Ou você pode fazer o contrário, ir para a esquerda é o positivo, então tudo que vai para a direita é negativo, certo? Você pode fazer isso. Você pode padronizar uma orientação da reta. A mesma coisa no espaço. Já que as bases se dividem em dois grupos, você pode pegar um dos dois grupos e falar, esse é o positivo, e o outro vai ser o negativo, ou vice-versa. Esse de cá é o positivo, aí esse aqui vai ser o negativo. Tá legal? Professor, geralmente a gente escolhe qual para ser o positivo. Qual que é o certo de ser o positivo? Não tem certo. Tá? Existe o mais comum, o mais usual, que eu já vou te mostrar agora. O mais usual é isso aqui. Ó. E, apontando aí para você, J para a tua direita e K para cima, nessa ordem. Por isso que chama a regra da mão direita, ou dextrógera. I, J, K. Aqui na posição do polegar. De novo, IJK. Essa aqui é tradicionalmente escolhida como a orientação positiva do espaço, tá certo? Em matemática e em física. Eu estou dizendo que é sempre, eu não estou dizendo que é a certa de ser escolhida. Eu estou dizendo que é tradicionalmente, usualmente, geralmente escolhida essa aqui.
Geralmente o que está no IJK é o que está, qualquer outra base que estiver nessa mesma orientação, qualquer coisa que estiver nessa orientação, está na orientação positiva. Aqui estiver numa orientação oposta a essa, está na orientação negativa. Eu penso que 99% ou mais de toda a física é construída em cima disso aqui. Da ideia de que esse I, e base ortonormal ainda por cima eles pegam, né? Porque o I, o J e o K tem norma 1 e é tudo 90 graus. Então, é uma basezinha ortonormal que é IJK. Ela define a orientação positiva do espaço, tá certo? Na matemática, na maior parte da matemática e da física. Tá legal? Bom, qualquer coisa que não tiver nessa orientação está na orientação negativa. E é isso que eu preciso que você saiba desse capítulo 9, que as bases têm uma coisa chamada orientação, que eu expliquei os dois jeitos que você tem de analisar se duas bases estão na mesma orientação ou não, a questão da deformação para uma chegar em outra, ou a questão do determinante da matriz de mudança de base, que pode dar positivo ou negativo, nunca vai dar zero, tá? Positivo está na mesma orientação, negativo não está. E depois de você entender essa questão das orientações de duas bases, pode estar na mesma ou não, você entender que a totalidade, todas as bases, vistas como um todo, elas naturalmente se dividem em dois grupos, que é aquele Azão e Bzão que ele falou. Que a gente nunca chama de Azão e Bzão, a gente chama de positivo e negativo, tá certo? Então, era isso que eu precisava que vocês soubessem. Mas aí qual que eu vou chamar de positivo? Acabei de explicar que esse IJK é geralmente o que a gente escolhe como positivo, mas ninguém não é obrigado a escolher isso aqui como positivo. Ele é a preferencial. Preferencialmente, os caras escolhem essa aí como uma orientação positiva, tá certo? Bom, antes de fechar a aula, eu vou falar um pouquinho do capítulo 10, mas bem pouco, só para introduzir o 10 e o 12 são capítulos bem pequenininhos, tanto que amanhã eu já vou esgotar os dois com vocês e nós vamos encerrar a matéria da P1. Porém, antes eu já queria falar um pouquinho do produto vetorial, que é o 10, só para vocês verem onde é que entra a questão da orientação, porque aí você vai ver que, opa, apareceu a palavra orientação aqui. Sem orientação eu não iria entender direitinho o produto vetorial. Mas antes de entrar no 10 e falar um pouquinho do vetorial, eu queria saber o seguinte, alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Não? Vocês estão tranquilos? Acho que todo mundo caiu e eu nem percebi. Será que todo mundo caiu? Putz, será que eu falei sozinho aqui esse tempo todo? Deixa eu ver, eu devia ter... Não, estamos aqui. Opa, ainda bem, é um pequeno delayzinho. Não, tudo bem. Não, tá jóia. Tá um pouco suando aqui, porque eu tive que fechar a janela por causa do barulho lá fora, senão não ia conseguir dar aula. Só uma dúvida, professor, vou começar a revisar todos os capítulos como preparação para a P1. Caso eu tenha alguma dúvida, eu posso enviar pelo seu e-mail ou pela sala de aula virtual, né? Eu não fico sendo grosso ou rejeitando as pessoas que me mandam e-mail, tranquilo, mas eu sempre quis que as pessoas usassem a sala de aula virtual. Então você pode colocar, não fique com vergonha de expor sua dúvida. Professor, estou com dúvida no exercício tal. Professor, como é que faz tal coisa? Pode falar pela sala de aula virtual, não tem problema. Ela está lá para isso mesmo, tá? Não, tudo perfeito, perfeito. Luiz Guilherme. Tá aqui. Então, tudo bem para vocês isso que eu expliquei de orientação? Ninguém quer comentar nada? Posso falar do produto vetorial? Professor, olha lá, Luciana Mello. Professor, deixou um suspense aqui. Responde a pergunta do Arthur. Ah, tá, desculpa, eu não vi essa pergunta aqui. Desculpa, teve um delayzinho aqui, eu não vi a pergunta dele. O Arthur já mandou 3 perguntas. Nossa, mas o que é isso? O Arthur, tudo que ele manda aqui, eu tô falando, Ah, não, tinha uma pergunta dele lá para cima, é verdade. Ah, não, peraí, Arthur. Peraí. Rapaz, é que eu tava falando, olhando pro PDF, eu não vi suas perguntas. O pessoal me zoou aqui que eu roubei a base, né? Professor, na hora de fazer essa transformação de base, todos os componentes se movem ao mesmo tempo? Não, essa aqui eu já respondi. Se forem ao mesmo tempo, tem diferença de quando fica com orientação oposta ou não? Aí que tá, eu teria que pensar um pouco mais a respeito disso. Por isso que eu te falei aquela hora, Arthur, que eu procuro imaginar o F1 movendo primeiro para o E1,
depois o F2 para o E2, depois o F3 para o E3. Para não dar confusão, porque a mente ficar imaginando coisas 3D se mexendo é complicado, né? Tem que ter um computador instalado na cabeça. Então, o que eu faço? Eu imagino um de cada vez. Eu imagino primeiro o F1 indo para o E1, depois o F2 para o E2, depois o F3 para o E3. Eu não sei se dá certo pensar os três se mexendo ao mesmo tempo. Tá certo? Não sei. Eu vou ter que pensar mais nisso. Arthur Feliciano, as bases da classe A e da classe B, se surgindo de um único ponto, são separadas por um plano? Eu não faço a menor ideia do que você quis dizer com essa pergunta. Geralmente, a gente imagina, para facilitar a visualização, aqui, ó, para facilitar a visualização, a gente imagina os três vetores da base saindo de um mesmo ponto. Mas isso é para facilitar a visualização. Eu gosto de pensar assim. Não significa que você seja obrigado a sempre imaginar os três vetores Li de uma base saindo de um mesmo ponto, tá? A gente imagina saindo do mesmo ponto porque facilita pensar. Eu já bato o olho e já vejo se eles estão paralelo ao mesmo plano, se não estão, como é que é, se está 90 graus, se não está. Ele dá uma facilitada, tá certo? Professor, por que na física é invertido? Ah, não ignora. Não estou ignorando, não, é que realmente eu não vi a pergunta. Por que na física é invertido? Bom, eu não sei o que você quis dizer que é invertido. Não tem nada invertido na física. A física, o padrão dela é. Professora, já tinha entendido já. Eu perguntei, mas depois eu pensei e fez sentido. Ah, tudo bem. A Larissa Ramos que está falando. Isso. Ah, Larissa, desculpa eu não ter visto sua pergunta. Não foi que eu ignorei, não. É que eu fico com o PDF aberto na tela e vou falando. Por isso que eu digo para vocês, quando eu estiver falando assim muito tempo, é melhor vocês fazerem uma intervenção com o microfone, quando vocês quiserem perguntar, porque daí eu escuto que tem alguém falando. Aí eu vou Sim, lá e vejo a pergunta. eu que falei pra Pode você falar. ignorar mesmo, mas Como é que é? tudo bem. Eu que tinha falado pra você ignorar, mas tá Ah, tudo não, bem, já agora que eu entendi. entendi, você escreveu, ah, não, vírgula, ignora. É como quem está dizendo assim, ah, não, ignora aí o que eu falei. Não, agora que eu entendi. Eu entendi, na hora que eu bati o olho, eu pensei, puxa, a menina reclamou que eu ignorei. Então, olha só, Luiz Guilherme, tranquilo. Arthur Feliciano, as bases da classe A e da classe B surgindo. Bom, essa pergunta é meio enigmática, eu não entendi, eu já falei o que eu entendi. Estigarriba, tranquilo, estamos aqui, estamos aqui. Luiz Guilherme, só uma dúvida, professor. Vou começar a revisar todos os capítulos como preparação para a P1. Caso eu tenha alguma dúvida, posso enviar no seu e-mail? Eu prefiro que mande no Classroom, mas se você fizer questão de mandar no e-mail, tudo bem. Tudo bem, obrigado, professor. Responde a pergunta do Arthur. O Arthur mandou 3 perguntas, não é essa. A pergunta do Arthur é, professor, as bases da classe A e da classe B surgindo de um único ponto são separadas por um plano? Eu acho que ele enxergou assim: se eu pegar todas aquelas bases que estão dentro do conjunto A e eu imaginar todas elas ao mesmo tempo saindo de um ponto só, e imaginar as classes todas do conjunto B, todas ao mesmo tempo saindo de um mesmo ponto, elas estariam separadas por um plano? Bom, se você imaginar que são pontos diferentes da onde elas estão saindo, sim, estaria separado por um plano, tá certo? Mas, enfim, você não precisa imaginar todas elas saindo de um mesmo ponto. Você pode imaginar assim, como se fosse um saco mesmo, uma sacola, e você jogando todas as bases, como se fossem bases assim, que nem essa de ferro que eu roubei, você imaginando todas elas sendo jogadas dentro do mesmo saco, fica aquele saco cheio de bases ali dentro, não saindo do mesmo ponto, tipo uma caindo por cima da outra. Pá. Depois o outro, aquele monte de base lá dentro. Só que aí tem essa brincadeira. Se você pega duas do mesmo saco, elas estão sempre na mesma orientação. Duas do mesmo saco está sempre na mesma orientação. Uma de cada saco está uma na orientação oposta da outra. E os sacos não dependem da base de referência original, que é o mais importante. Quer dizer, sempre vai formar os mesmos 2 sacos de base. Não tem como mudar. O máximo que pode mudar é trocar o nome deles. O A chama B e o B chama A. Mas é sempre os mesmos 2. Então o pessoal sacou. Então esse negócio da orientação das bases no espaço é igual à questão do direita e esquerda na reta. Né? Você escolhe uma para ser positiva, ou escolhe outra para ser positiva, aí a que você não escolheu fica negativa. Mesma coisa nas bases do espaço. E isso se chama orientação do espaço. A orientação do espaço é qual foi a base, ou seja, qual dos 2 sacos, A ou B, que você escolheu para abençoar e dizer que é o positivo.
todas as bases naquele saco vão ser positivas e as do outro vão ser negativas. E não existe uma outra opção. Assim como numa reta não tem uma outra opção sem ser direita ou esquerda. Não tem, tá certo? Ou você vai, a não ser que você fique parado, mas aí tudo bem. Se você vai se mexer na reta, ou você vai para a direita ou para a esquerda. Não tem outro jeito de você se mexer. Então, você ficou encalacrado naquilo. Então, a mesma coisa agora no espaço. Questão das bases. Ou é do saco A ou do saco B. Não tem um terceiro saco, não tem uma possibilidade. Tá certo? Uma terceira possibilidade. Então, uma das duas a gente vai escolher como positiva. Eu estou contando que na física e na matemática, geralmente é o IJK, que é a positiva, tá certo? Bom, para fechar esse vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês essa questão aqui do capítulo 10, que é o capítulo de produto vetorial. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Capítulo 10, acho que vocês estão vendo. Opa, já fiz, puta merda, viu? Já destruí tudo aqui, calma aí. Capítulo 10, aqui, ó. Capítulo 10, produto vetorial. Tá aqui. Eu quero só mostrar aqui, o capítulo é pequeno, eu vou voltar nele amanhã, mas eu não quero fechar esse vídeo sem mostrar para vocês a influência da orientação aqui. Produto vetorial. Dados os vetores U e V, quer dizer, a gente aprendeu o produto escalar antes. U escalar V, aquele pontinho que eu até usei para fazer a projeção. Então, U escalar V, o resultado é um número. Por isso que um número real, um escalar. Por isso que o nome dele é produto escalar. Agora, uma operação entre dois vetores também, cujo resultado vai dar um vetor também. Por isso que ele tem esse nome de produto vetorial. Então, olha só, dados os vetores U e V, vamos definir um vetor a partir deles, chamado de produto vetorial de U e V. Que o símbolo da operação produto vetorial é esse acento circunflexo aqui, que nem da palavra vovô, né? Enfim, outras palavras também que eu não quero falar. Então tá aí, U vetorial V. Para isso, deveremos orientar V3 como se verá. Quer dizer, com essa frase ele quer dizer o seguinte, você vai ver que vai ser, para a gente definir bem esse produto vetorial, nós vamos precisar do conceito de orientação. Então, olha só, definição. Claro que às vezes o cara já estudou isso aqui no ensino médio, ele nem ligou para nada disso, entendeu? Não, eu sabia tudo decorado lá, fazia um negocinho com a mão, fazia um determinante, tudo bem, a gente vai ver essas formulinhas. Mas aqui você está entendendo a coisa um pouco mais profundamente, como é que ela funciona, tá certo? Então, olha lá. Definição. Fixemos uma orientação de V3. Quer dizer, o que ele quer dizer com essa frase? Imagina que eu peguei um daqueles dois sacos e falei, esse é a orientação positiva, o outro é negativo. Ah, mas qual dos dois? Não importa. Ele não está fazendo questão que seja nenhum nem outro, mas tem que ser um dos dois. Um dos dois você vai escolher para positivo, tá? Professor, quando fica assim muito abstrato, como é que você faz para imaginar? Opa, eu já vou direto na minha mente para fixar as ideias, eu já imagino, isso aqui é o que eu estou mostrando para vocês, o IJK da física. I, para frente, JK. Imagina, tá, tem que fixar uma orientação. Imagina que é a do IJK da física, que é o positivo, para fixar as ideias. Não é obrigatório que seja, mas para fixar as ideias eu vou imaginar isso. Fixemos uma orientação de V3. Dados U e V de V3, definimos U vetorial V. Tá certo? Produto vetorial de U e V da seguinte maneira. Tá certo? Como é que eu vou definir? Dados U e V, definimos o produto vetorial, U vetorial V, da seguinte maneira. Primeiro tópico da definição. Se U e V forem LD, então, por definição, aqui é definição, por definição, produto vetorial da vetor nulo. Então, vetores LD, o que são dois vetores LD, turma? Dois vetores LD são dois vetores paralelos. Paralelos à mesma reta, ou seja, paralelos entre si, tá? Pode estar paralelo assim, com sentido contrário, pode estar paralelo com o mesmo sentido. Se está paralelo, se um é múltiplo do outro, também você pode pensar assim, vetores múltiplos são LD. Sim, múltiplo, paralelo, LD. No ambiente de dois vetores, isso é tudo a mesma coisa. Dois vetores paralelos, dois vetores múltiplos, dois vetores LD. Quando eles forem LD, paralelo, múltiplo, produto vetorial dá nulo. Tá certo? Próximo tópico aqui da definição. Se U e V forem LI, então o vetorial V será um vetor com as seguintes características. Primeira característica do produto vetorial. A norma dele vai ser igual à área de um paralelogramo, onde um lado do paralelogramo é U, o outro lado é o V.
Então, você está calculando o produto vetorial de U com V, vai dar um vetor, o resultado. A norma desse vetor, norma de produto vetorial, vai ser igual à área do paralelogramo que os dois vetores formam. Aí ele coloca uma formulinha aqui, que é justamente a formulinha da área do paralelogramo. Norma de U vezes norma de V vezes seno de θ. Não vai confundir com aquela fórmula lá que tem um cosseno de θ aqui, que é a fórmula do produto vetorial, do produto escalar. O produto escalar é norma de U, norma de V, cosseno θ. O produto escalar como um todo. O produto escalar, ele é norma de U vezes norma de V, cosseno de θ. Cosseno. Esse aqui não é o produto vetorial, é apenas a norma do produto vetorial. E ainda por cima é com seno, não é com cosseno. Então, norma do produto vetorial é igual a norma de U, norma de V, seno de θ. Mas, bom, e a direção e o sentido? A direção está aqui, ó. O vetorial V tem sempre uma direção que é ortogonal a U e V. Olha que interessante. Se o U está aqui, o V está aqui, o U vetorial V está na ortogonal. Vocês estão percebendo? U está para cá, V está para cá. Opa, o vetorial V vai estar nessa direção ortogonal. Ou para cima ou para baixo, não sei. Mas certamente na direção ortogonal. Quer dizer, o produto vetorial é sempre tridimensional, né? Você tem um vetor para cá, um vetor para cá, o resultado do produto vetorial não vai estar aqui no mesmo plano, vai estar saindo do plano, vai estar indo formando uma figura 3D. Na hora que você colocar os três vetores, o U, o V e o U vetorial V, sempre fica uma figura 3D. Então, olha só, o vetorial V é ortogonal a U e ortogonal a V, não pode esquecer disso, tá? E aí, para fechar, a hora que porque já falou da norma, a norma é a área do paralelogramo, que é norma de U, norma de V seno θ. A direção do U vetorial V é uma direção ortogonal a U e a V. Já falou da direção, falta falar do sentido. O sentido ele arremata com essa última frase aqui, ó. Olha o que ele fala. A hora que eu monto uma base que seja composta do primeiro... É claro que ele está falando de vetores LI, U e V LI, senão não vai formar base. A hora que eu pego o vetor U, depois o vetor V, e para fechar a base, o terceiro vetor, o U vetorial V, isso forma, por definição, uma base positiva de V3. Quer dizer, então, para você fechar a definição de produto vetorial, você tem que, olha lá, ó, tá vendo a figura ali, ó? U, V, olha para onde que ele puxou o vetorial V. Ortogonal aos dois, imagina que esse U e V está formando um plano aqui. Esse U vetorial V está ortogonal aos dois. Adivinha por que ele puxou exatamente desse tamanho aqui, a norma? Porque essa norma, se você for medir com uma régua, ela daria o mesmo número que a área desse paralelogramo aqui. Tá certo que a norma é um comprimento, a área é uma área, são coisas diferentes, mas numericamente, o número eu estou falando, né? Ou se você quiser pensar assim, você pensa assim, esse comprimento aqui da norma de U, norma de V, seno de θ, seno desse ângulo, tá? Ah, e a questão do sentido, por que ele puxou para cima, não puxou para baixo? Porque ele queria que ficasse na mesma orientação que essa basezinha aqui. Ele botou esse E1, E2, E3 voando para dizer assim, eu tive que puxar para cima para ficar na mesma orientação que ele. Se eu puxasse para baixo, não estaria numa orientação oposta. Tá? Depois você raciocina a figura, você vai ver que tem sentido. Por definição, o V e o vetorial V, essa base aqui que formou juntando o V e o produto vetorial, ela tem que ser uma base positiva. Ela tem que estar na mesma orientação do que você tomou como referência no começo. Lembra que a primeira coisa que ele falou foi, cadê a frase aqui, ó? Fixemos uma orientação. Então, nessa hora que ele falou essa frase, a gente não percebeu, mas tinha aparecido essa figura aqui. Foi a orientação que ele fixou, foi essa base. Essa aqui é o positivo para ele. Então, na hora que ele foi fazer o produto vetorial, beleza, vai ser ortogonal, isso aí tudo bem, não depende da orientação. O tamanho dele vai ser norma U, norma V, seno θ, isso também não depende de orientação. Agora, ele vai ser para cima ou para baixo aqui? Por que ele foi para cima? Aí dependeu da orientação. Porque, por definição, o produto vetorial tem que formar, junto com os vetores U e V, né? U vetorial V, tem que formar uma base positiva, uma base na mesma orientação do que a orientação inicial que eu tinha fixado. Não é só para terminar a aula, né? Nessa hora tem muito aluno que pode perguntar. Peraí que eu já vou ver os comentários de vocês. Nessa hora tem muito aluno
Nessa hora tem muito aluno que pergunta a seguinte coisa: professor, quando eu estava na aula de física no cursinho ou no colégio, não tinha nada disso aí de ver orientação de base. A gente só fazia a regra do saca-rolha ou regra da mão direita e já dava aí o resultado do produto vetorial. Sim, por que dá certo só se você decorar uma regrinha do saca-rolha ou uma regrinha da mão direita? Dá certo porque toda aquela regrinha ali que você já decorou, fórmula de determinante que eu vou explicar amanhã, tudo isso aí está baseado no fato que aquele IJK, o IJK da física, IJK é a base positiva preferencial da física. Por isso que a regra da mão direita sempre funciona para você fazer produto vetorial. Porque ele não, em vez de ele perder um tempo enorme no cursinho, no ensino médio, falando para os alunos da orientação, o que ele faz? Ele fala, gente, IJK, é isso aqui, decora aí a regra da mão direita, decorei. Ah, então acabou, dá sempre certo, você nunca se questiona sobre aquilo. Mas agora você está vendo o que está por trás. O que está por trás é... Claro que você não precisa ficar não vai ter nenhum exercício para você ficar arrancando seus cabelos, pensando em orientação do espaço tridimensional, não. Eu estou só explicando isso para que você entenda a conceituação que está por trás, tá certo? Bom, agora eu vou abrir aqui um espaço final para quem quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, e daí a gente encerra e volta amanhã às 9h25. Quero ver o Elias fazer outra base usando a que ele pegou. Ah, não, aí não dá porque ela é de ferro. Daniela Amor fez uma carinha, né, um emoticon. Arthur Feliciano, não sei, tem um tracinho ali. Num exercício em que se pede Luciana Mello, num exercício em que se pede um produto vetorial, para fazer uma base, sempre vai ser dada uma base inicial para saber se vai colocar para cima ou para baixo? Boa pergunta. O que você está perguntando é o seguinte: a hora que eu tiver que fazer um produto vetorial, que eu tiver que decidir, eu já vou ter que ter sempre de antemão sabendo qual é a orientação positiva? Sim, mas isso vai ser sempre dito nos exercícios, né? Fixemos uma orientação positiva, né? Se alguma frase, em algum momento ele vai falar alguma coisa ali que já indica que, beleza, eu tenho aqui uma orientação positiva. Ou tipo assim, seja IJK da física, sempre que ele falar IJK da física, uma base ortonormal positiva, tá certo? Você pode imaginar o da física para facilitar. Quer dizer, você nunca vai ficar na mão com isso aí. Ah, não, mas agora eu não sei se é para cima ou para baixo. Eu não quero falar hoje porque o vídeo já está muito longo, mas no de amanhã, na nossa aula de quarta-feira, eu vou explicar que tem uma fórmula para facilitar essa conta do produto vetorial. A fórmula é justamente um determinante, você vai ver que vai facilitar bastante. Tá? Depois vai ter um determinante também no capítulo 12, que eu vou falar amanhã, para calcular o produto misto. Produto misto, o próprio nome já diz, ele é uma mistura do escalar com o vetorial. Opa, se ele tem o vetorial, ele vai ter questão de orientação também? Também. Tá certo? Mas isso a gente discute amanhã, porque senão vai ficar muito pesado aqui hoje, tá? Vamos ver se o pessoal quer falar mais alguma coisa. Luiz Fernandes. Ah, tá. Maria Eduarda Cardoso. Professor, o povo de Química Tecnológica tem aula segunda e quarta às 8 e vai até às 9h30. Tem como o senhor começar sua aula 10 minutos mais tarde para a gente não perder parte dela? Tem, mas deixa eu perguntar uma coisa. Isso mesmo lá quando a gente tinha aula presencial, isso aí já acontecia? Porque na nossa aula presencial o horário era 9h25, né? A aula anterior não termina 9h15? Por que isso está acontecendo agora? Não, não acontecia. Não, só mudou pelo EAD. Ah, não, tá, tudo bem, eu não estou reclamando. A aula anterior está começando um pouco depois. Tudo bem. Então, vocês querem que a gente comece, em vez de 9h25, vocês querem o quê? 9h35, tá bom? Será? Eu posso começar 9h35, 10 minutos depois, 10 minutos mais tarde. Tá bom, 9h35 a gente começa. Tá legal? Era das 9, a nossa era das 9h25 até 11h25, tá? Ela está pedindo para fazer 10 minutos mais tarde, então vamos colocar 9h35 até... Não vou dizer que eu vou chegar até 11h35, às vezes 11 horas eu já acabei, entendeu? Porque eu também não estou muito preocupado aqui em cumprir 2 horas. É que eu gosto de falando, de comentando com vocês são uma turma que eu gosto muito, tem um pessoal participativo, mas não estou fazendo nenhuma questão de ser exatamente 2 horas. O que eu preciso é passar a mensagem para vocês, falar realmente dos assuntos, tá legal? Bom, deixa eu voltar que ficou uma pergunta para trás ali.
Luiz Fernandes, olhando essas duas bases, como sei que são da mesma orientação? Você diz no caso da matéria ali, o desenho que eu tinha mostrado, né? Aqui tem que ser no olho mesmo e aquela questão da deformação, né? Você vê, aqui é só um exemplinho que ele deu, tá? Não precisa... Oi? Essa base aí que é da C mesmo, é que o senhor está mostrando aí no PDF. Ok. O senhor falou que foi criado esse U, produto de V aqui para cima, porque ela tem que respeitar a orientação da outra base, que é positiva. Como que eu sei isso? Aqui seria aquela ideia de você ir deformando... Excelente pergunta. Aqui seria aquela ideia de você ir deformando e nunca fica LI. Não, perdão, nunca fica LD, né? Por exemplo, você joga o U para cá, para o E1, joga o V para o E2, já está quase igual, e inclina um pouco para frente o U vetorial V. Ela já fica ali igual a outra. Só que, fazendo essas movimentações que eu falei, durante todo momento ela foi ficando LI, ela nunca deixou de ser base, nunca ficou LD. Tá? Imagina que você tivesse jogado o U vetorial V para baixo aí, nessa mesma figura. Você moveria ali o U para o E1, beleza, ficou LI. Moveria o V para o E2, beleza, ficou LI. Aí teria um U vetorial V apontado para baixo aqui. Como é que você ia jogar ele lá para cima para ele ficar igual ao E3, sem ficar LD? Ia ter um momento que ele ia passar no mesmo plano aqui que o U e que o V. E aí ficaria LD. Não sei se você consegue ter essa visualização aí. Viu, Luiz? Você escutou o que eu falei? Pode falar pelo microfone se você quiser, não tem problema. Não, sim, entendi. Mas você concorda com a minha visualização? Sim, é que eu estava imaginando como que eu ia entender isso. Aí depois eu entendi esse negócio de escorregar, não. De eu espelhar o meu V lá, o meu U lá. Você vai movendo ele, vai inclinando ele até ele chegar no outro. Sim, agora fez sentido para mim. Entendi. Ah, legal, obrigado, valeu. Bom, pessoal, vamos ver aqui se tem mais alguém que quer falar alguma coisa. Ah, sim, entendi, valeu. Professor, essa aula vai contar presença? Essa aula aqui é só para complementar que caiu o YouTube lá na outra, tá? E eu já estou aproveitando, falei tudo de orientação e já entrei um pouquinho no vetorial. Amanhã eu vou repassar essa história do vetorial, explicar as fórmulas para vocês e depois vou falar do produto misto, tá certo? E aí eu vou fechar capítulo 12 e vou fechar a matéria da P1, tá certo? Talvez não esteja pronto amanhã o PDF para eu mandar para vocês, tá legal? E talvez eu mande esse PDF na quinta ou na sexta-feira, tá? Mas até sexta-feira, porque eu tô lembrando que eu ainda tenho que dar outra aula igual essa aqui hoje à noite de lógica, e a de vocês já vai ser amanhã de manhã. E eu ainda quero preparar uma figura para o produto misto, então não vai dar tempo de eu digitar a prova de tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas vocês fiquem tranquilos que amanhã seria a data oficial da prova, amanhã eu vou terminar a matéria da P1. E até sexta-feira eu vou mandar o PDF para vocês, tá? Em algum momento da sexta-feira vai chegar, ou talvez até da quinta, tá legal? Amanhã, aliás, amanhã é quarta, né? Não, eu acho que amanhã mesmo dá para eu mandar, porque depois da aula de vocês, sim, depois da aula de vocês, eu não tenho mais aula para dar amanhã. Então vamos fazer o seguinte, depois da aula de vocês, amanhã, eu vou almoçar e depois do almoço eu digito a prova e mando para vocês. E aí eu vou estipular uma data que vai ser até domingo, meia-noite, sei lá, até a noite de domingo, para vocês mandarem para mim pelo Classroom, né? Aí a gente discute lá, se for necessário, como é que faz para... Mas tem videozinho na internet que ensina no YouTube, que se anexa lá um trabalho. Vocês vão receber lá no Classroom um aviso de atividade e tem lá um local para você anexar o arquivo. Agora, que arquivo vocês vão anexar? Eu não sei como é que vocês vão fazer. Vocês têm que dar um jeito de escanear ou tirar fotos das folhas onde vocês resolveram. E eu vou colocar poucos exercícios curtos também, não vai ter nada muito longo não, tá? Então, é coisa que dá para você fazer, de repente, em uma ou duas folhas, tá? Tranquilo. Mas você tem que resolver, tem que fotografar e tem que mandar para mim. Aí depois a gente manda outras atividades que eu vou recebendo de vocês e vai ficar tudo armazenado lá no Classroom e vai ser a nota de vocês de P1, depois da P2. Mas tem que assistir os vídeos que eu coloco, tem que vir assistir as aulas no Google Meet, tem que fazer as atividades que eu vou passar, tá?
cumpriu esses itens todos, foi ganhando a presença, foi fazendo atividade, você não vai ter problema, tá certo? Infelizmente, estamos tendo que atravessar essa situação aí, por conta das circunstâncias, né? Tudo bem? Bom, um grande abraço então para vocês, podemos encerrar essa transmissão? Vou encerrar aqui. Olha lá, o pessoal já está vazando, e eu vou mandar um abraço para vocês. Olha lá, tchau, um grande abraço, tchau, um grande abraço para vocês. Até amanhã, 9h35. Amanhã a gente se fala. Falou, Arthur. Já vou interromper aqui. Tchau, tchau, um abraço para você.